Salve galera, Antônio Luiz aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a controladora de vocês, a Flight Controller. Antes de mais nada, se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha com um amigo e não esquece de ativar as notificações. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como configurar a Flight Controller. Tá? Eu vou mostrar alguns padrões e alguns parâmetros que eu fiz para configurar o meu drone. Tá? Pode ser que a controladora de vocês tenha alguns ajustes diferentes da minha. Porém, o que eu vou mostrar para vocês é o básico para fazer o drone funcionar bem. Tá? Então eu já fiz alguns ajustes e vi que com essas configurações padrões vocês vão voar e vai funcionar tudo certinho no drone de vocês, beleza? Então vamos lá, vamos para a primeira configuração. Primeira coisa, quando você colocar o cabo USB no seu drone, primeira coisa que vocês vão fazer é calibrar o acelerômetro, tá? Para que ele fique nivelado. Então você vai clicar em calibrar o acelerômetro. Eu não vou clicar aqui porque o meu já está nivelado, apesar de estar aqui, ó, com o pitch e o roll não tá zerado, tá vendo? Porque eu coloquei ele numa bancada nivelada, fiz a calibração e agora ele está numa bancada desnivelada. Então por isso que ele aparece aqui, ó, pitch e roll dessa forma, tá? E o rating é a direção que ele está apontando, tá? Então eu posso mover aqui, ele vai apontar para uma direção. Esse redefinir eixo você pode fazer quando você quiser, tá? Só para ele poder ficar na posição para frente ali, para você ter noção de como que ele está calibrado, tá? Alinhado. Então depois que você fez isso, você deita o drone para a direita, ele tem que virar para a direita, que nem o meu está fazendo aqui, ó. Quando você virar para a esquerda, ele tem que virar para a esquerda, para cima. Quando você apontar para cima, ele tem que ir para cima. E para baixo, para baixo. Simples assim, beleza? Então aqui a gente vai ter ajustado essa parte do acelerômetro dele, tá bom? Para quando você for decolar, ele não decolar torto ou não conseguir fazer os cálculos certos, tá bom? Então é muito importante essa primeira parte, ela está em opções. Agora a segunda parte, nós vamos em portas. Agora em portas é muito importante que você identifique qual porta você instalou e você soldou os seus componentes. Vou dar um exemplo. No caso do meu aqui, na UART 1, eu tenho instalado o GPS, eu tenho soldado o GPS na UART 1. Tá? Na UART 2, eu tenho o meu Beta FPV, que é o meu TX, o Nano TX, que seria o receptor, tá? Então aqui ele está na UART 2, então eu tenho que ligar aqui, ó, serial RX, né, RX TX, eu habilito aqui, tá bom? Então é o seu receptor e transmissor, tá? Ele vai estar aqui, ó, RX. Outra coisa, o meu VTX, ele está na UART 4, tá? Então, você vai habilitar aqui, ó, no periféricos, no caso, né, do VTX IRC Trump. Porque o meu protocolo, ele é o Trump, mas o seu pode ser o TBS Smart Audio. Então é importante que você analise qual que é o protocolo do seu VTX para que você consiga instalar o protocolo correto, tá bom? Beleza, feito isso, aí nós vamos passar para a terceira configuração. Tá? Essa configuração aqui ela é muito importante, porque você precisa entender qual que é a Flight Controller que você está usando. Se for uma F7, você vai aqui, ó, você vai colocar 8 Hz, tá? 8K Hz. Agora, se você tiver uma F4, você vai colocar 4K Hz, tá bom? Eu acredito que a maioria das placas hoje, elas trabalham tanto com 4 ou com 8, tá bom? Então, se for F4, você coloca 4, se for F7, você coloca 8, tá? No meu caso aqui, é 4, tá? Você vai habilitar o acelerômetro, tá bom? E você vai habilitar o barômetro. O barômetro ele serve para medir a distância do solo e da aeronave, tá? Então, é importante que você
habilite o barômetro. Se você tiver um GPS que tenha magnetômetro, você habilita também o magnetômetro, tá bom? Que seria a bússola. Aqui você pode colocar o nome da aeronave se você quiser, se não quiser também não precisa colocar. Câmera, aqui eu deixo 0. Ajustes para armar 180, por quê? Se você for usar o botão para ele desvirar o drone, se ele cair de ponta cabeça, você precisa deixar aqui 180 graus, tá bom? Para você usar o botão para desvirar o drone. Continuando aqui, as únicas duas opções que eu deixo aqui no meu seria o ASD, que é para aparecer as configurações no visor, e o Air Mode. O Air Mode, ele basicamente serve para estabilizar o drone em momentos em que você vai fazer um roll, vai dar uma acelerada mais forte, para ele não ficar bobo, ele fica estabilizado. Então você, por exemplo, você deu uma acelerada nele, ele vai subir, na hora que ele vai cair estabilizado, ele não vai cair bobo, ele vai cair estabilizado. Então o Air Mode ele serve para isso, tá, pessoal? O GPS, se você tem um GPS, tá, você vai habilitar e você vai identificar qual é o protocolo do GPS. Na maioria dos GPS, o protocolo é o UBLOX, tá? Ou UBLOX, depende de como você quer chamar. Você pode habilitar aqui o balde automático, que são alguns alguns satélites, né? No meu caso eu deixo ele ativado. A configuração automática. E usar Galileu vai depender de qual localização você vai estar. Como eu estou aqui no Brasil, eu deixo ele desativado, tá? Definir base uma vez significa que quando você ligar o drone, ele já vai pegar naquela posição, ele vai pegar todos os satélites ali naquela posição. Se você tirar e colocar a bateria, não demorar muito tempo, ele vai manter aqueles GPS ali, satélites ali configurado, tá? Tipo de assistência terrestre eu deixo nenhuma, mas tem algumas pessoas que colocam automático, tá? Eu deixo em nenhuma e o meu GPS funciona normalmente, tá? Aqui do lado direito, alinhamento de placa e dos sensores. Então você precisa identificar qual posição que você montou a sua placa. Na placa controladora ela tem uma setinha. No meu caso aqui, ela está virada para cima, na direção da câmera. Então aqui para mim é tudo 0, ó, tá vendo? Mas aí se você de repente colocou a placa virada com a setinha para a esquerda, aí você precisa identificar qual posição que você vai colocar em graus aqui para que não fique a placa não fique torta, no caso, né? Então você tem a direção para frente, para esquerda, para direita e atrás tudo certinho. Ajustes do acelerômetro, aqui no meu caso, eu deixo tudo zerado, né? Ajuste de rotação do roll do acelerômetro, ajuste de inclinação do pitch do acelerômetro. Aqui eu deixo tudo zerado, tá? Porque a gente faz a configuração lá de alinhamento lá em opções, né? Configuração do sinal do The Shot, tá? Aqui eu não mexo, tá? Eu deixo no 1 e aqui eu deixo os dois desligados, tá? Aqui na configuração dos sinais sonoros eu deixo tudo habilitado, tá bom? Tudo habilitado. Isso aqui, pessoal, eu tô passando qual foi as configurações que eu deixei no meu drone, tá? Para ele funcionar como ele está funcionando. Pode ser que você precise mudar alguma coisa ou ajustar, então você vai ter que ir olhando aqui, lendo, por exemplo, giro calibrate, emite um sinal sonoro quando o giroscópio for calibrado. Não sei, se de repente é interessante, você deixa. RX Lost, emite um sinal sonoro quando o rádio é desligado ou o sinal é perdido. Repetir até que o rádio esteja ok, tá? Então aqui você vai configurar conforme as suas necessidades, tá bom? Mas isso, independente do que você faça aqui, ele não vai prejudicar na configuração de voo do seu drone, tá? Seria mais emitir alguns sons que nem sinais sonoros, tá? Então beleza, feito isso a gente vai para energia e bateria.
tá? Aqui no meu eu coloco ADC a bordo, tá? Que é a origem do medidor de voltagem, e eu coloco voltagem mínima para ele a me avisar de 3.6 e a voltagem máxima 4.2, que é a da minha bateria. Alerta de voltagem de célula 3.5, tá bom? A capacidade em miliamperes da minha bateria é 1.300. Se você tiver uma bateria de 1.500, você coloca aqui 1.500, beleza? Medidor de voltagem eu não mexo, tá? E medidor de amperes eu também não mexo, tá? Deixo aqui tudo zerado, até porque no meu OSD eu não coloco nenhuma dessas opções, então para mim eu não mexo. Agora, se vocês quiserem fazer alguma medição, né, nos valores de medidor de amperes, aí você vai precisar calcular certinho para você colocar aqui os amperes corretos, tá bom? Pré-definições, né? Essas pré-definições aqui, elas são bem legais, mas é importante você tomar muito cuidado quando você for colocar um preset, né? Esse é um preset. Por exemplo, eu já testei esse preset aqui, que é o Karate Style, tá? Que seria para um drone de 6, com a bateria 6S e com umas hélices de 5 polegadas, tá bom? Deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Ó, você tem as opções aqui. Por exemplo, D-Shot 600, D-Shot 300 e Dynamic Idle. Isso aqui, pessoal, é do seu ESC. Você vai precisar entender qual que é a configuração exata que você vai colocar aqui. Por exemplo, no meu caso, eu deixei instalado o D-Shot 300, porque a minha Flight Controller ela é 4 Hz, tá bom? Ela é uma F4, 4 Hz, então eu uso D-Shot 300. Se você tiver uma F7, você vai ter que colocar D-Shot 600. Isso aqui é importante, porque se você não fizer isso direito, você pode queimar o seu ESC e você pode queimar os seus motores. Então presta bem atenção nisso, tá? Também para você fazer isso, você precisa habilitar algumas funções, configurar algumas funções do seu ESC, beleza? O meu ESC, por exemplo, está configurado com o BlueJay, tá? Então o BlueJay ele está configurado a 48 Hz. É muito importante você entender e fazer isso antes de você colocar qualquer preset, tá? Então eu vou mostrar depois para vocês, provavelmente num próximo vídeo, como você configura o seu ESC, como você atualiza o seu ESC. Se você tiver um ESC BLL-S, você pode converter ele para BlueJay, colocar o software BlueJay nele, tá bom? Para você trabalhar com os filtros. Bom, pessoal, então, além das pré-definições para tunar o seu drone, você também tem algumas pré-definições para os filtros, tá? Então, os filtros é muito importante, tá? Os filtros, o que é os filtros? Ele filtra o ruído da carcaça, o ruído dos motores, então ele vai filtrar qualquer ruído que venha atrapalhar a controladora, tá? Porque a controladora ela vai mandar, ela vai fazer cálculos de posicionamento. Então, se estiver vibrando, ele vai fazer esses cálculos errados. Então, precisa ter filtros para que essas vibrações da carcaça, do frame e do motor não venha passar para a controladora. E também, tipo, vibração de qualquer fio solto. Então é importante quando você montar o seu drone você não deixar nada vibrando. Não pode ter nada vibrando, tem que estar tudo ajustado certinho, porque senão vai dar problema, beleza? Então aqui você tem esses filtros aqui também, tá? Vou fazer um vídeo específico de tunagem e colocar aqui no canal, tá bom? Uma tunagem básica, pessoal, porque isso aqui, a tunagem, ela é um assunto muito específico e varia muito de cada equipamento, tá bom? Aqui eu vou ensinar vocês a deixarem o drone básico para vocês voarem com ele básico. Aí assim vocês vão sentindo como que ele está e vai ver se tem necessidade de mudar alguma coisa na questão da tunagem. Agora, uma coisa que vocês precisam deixarem configurado, e vocês precisam entender também, é a configuração
de comunicação entre o drone e o rádio, tá bom? Então, por exemplo, se você usar um Express LRS, um exemplo, você vai fazer freestyle. Quantos hertz você vai usar para fazer? Quantos hertz você vai precisar usar de comunicação entre o rádio e entre o drone para que não dê muito delay, entendeu? Porque essa comunicação ela pode dar um delay. Então, quanto mais, por exemplo, aqui a gente tem 500 Hz. Então, quanto mais hertz, mais delay você tem, porém mais distância você tem também. Então você vai ter que ajustar isso daí. Deixar uma quantidade de hertz que você consiga ter, não precise ter tanto delay e você não precisa de tanta distância, entendeu? Então, por exemplo, eu quero fazer long range. Então você vai colocar aí seus 150 Hz ou até menos, tá bom? Posso fazer também depois um vídeo específico só falando sobre isso, mas o básico é isso, tá? Vocês vão precisar saber se você vai fazer freestyle, você vai precisar saber se qual que é o sinal de rádio que está vindo para você poder configurar aqui da forma correta, beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Afinação de PIDs, tá? Que é justamente o que acontece nas pré-definições, que ela vai ajustar os PIDs aqui, tá? Ou as tendências aí do drone, tá bom? Então aqui, pessoal, por exemplo, você vai deixar o número 1, tá? Que é todo padrão, é meio, tudo padrão, tá bom? Você vai montar o seu drone bonitinho, todo ajustado, e vai deixar ele todo no padrão. Aqui também, ó, no caso perfil, você vai deixar o padrão e a taxa, número 1, você vai deixar padrão também, tá bom? Você pode usar tanto o Betaflight, como você pode usar também o atual, tá? Eu não vou mudar aqui, porque senão pode dar problema aqui para mim. Mas você pode mudar, colocar o atual, o KISS, enfim, você pode ir testando, tá? Mas deixa sempre no básico, tá bom? E os filtros também deixa no básico, tá? Deixa a filtragem básica. Você só vai mexer nos filtros conforme o tempo você vai entender um pouco como que é essa questão de filtragem, que também é um assunto muito específico. Eu posso fazer um vídeo bem específico falando um pouco sobre a filtragem. Eu não vou falar agora exatamente sobre a filtragem porque não cabe a mim passar essa filtragem agora para vocês. Eu não tenho esse conhecimento para passar para vocês agora, mas eu estou estudando e um próximo vídeo eu posso fazer bem detalhado, bem certinho, depois de ter testado no meu drone, passar para vocês essa questão de filtragem, tá bom, pessoal? Então o básico é isso, deixa a filtragem no básico, não mexe, deixa as taxas no básico e deixa a definição do perfil do PID no básico, não mexe nisso daqui, tá? Agora é o seguinte, aquela questão de sinal que eu tinha falado para vocês, é aqui, ó, tá? Configurar controlador PID. O que vocês vão fazer? Deixar no básico, tá? Redução do tremor no 7 e aqui, ó, vocês vão ajustar conforme a frequência em hertz que você colocou no seu rádio. Então, por exemplo, vamos ler aqui, ó, só para vocês entenderem. A suavização do feed-forward é essencial para atenuar o ruído da linha do feed-forward. O ideal é encontrar o menor valor possível que gera uma linha suave. Tá? Então, o padrão de 25 é bom para as conexões de 50 a 150 Hz. Então, por exemplo, você vai fazer um long range, você vai deixar de 50 a 150 Hz. Para conexões de 250 Hz, use... Deixa eu voltar aqui de novo. Opa. Para as conexões de 250 Hz, use 40 a 50. Para conexões de 500, use 60 a 65, tá bom? Então você precisa entender aí. Se você tiver de 500, né, você vai usar de 60 a 65. No meu caso eu estou usando de 500, tá? Porque é uma distância, acho que bem razoável, tá bom? Vou tentar deixar uma tabelinha aqui para vocês verem qual a distância para cada frequência, para você ter uma ideia da distância, tá? Então vou deixar uma tabelinha aí para vocês na tela.
Beleza, pessoal, depois que vocês fizeram isso, aqui embaixo, configurações de motor, você vai analisar duas coisas. Por exemplo, se você comprou um motor que é para bateria 4S, mas aí você comprou uma bateria 6S, o que você vai fazer? Aqui ó, na parte de configurações do motor, você vai ajustar para 70% ou 60% limite de saída para o motor, limite da energia para o motor, tá? Porque senão você pode aquecer, sobreaquecer o seu motor e queimar se você colocar uma bateria 6S e botar 100% da carga no motor. Então é importante que você faça um cálculo específico ou simplesmente baixe para 60 ou 70. Se você tiver um motor 2545, se eu não me engano, 2545 para bateria 4S, você pode colocar entre 60 e 70 mais ou menos e fazer um teste, tá bom? Não vai prejudicar o seu drone, faz um voo devagarzinho, faz um voo planado, não acelera muito e vai vendo como que ele vai ficando, pousa ele, vê se o motor está esquentando. É ideal que o motor ele vai esquentar um pouquinho, mas ele não pode queimar a sua mão, então ele vai ficar meio morninho, sabe? Você não pode pôr a mão assim nele, ele tá queimando, aí tem alguma coisa de errado. Mas se você pôr a mão, ele tá um pouquinho morninho, se você rodou bem, deu umas aceleradas legal, fez um freestyle e tal, ele vai aquecer um pouquinho, tá bom? Que acaba forçando um pouco mais, tá? Então, basicamente é isso. E aqui, ó, configurações diversas, você vai colocar a bateria que você vai usar, ou 4 ou 6S, beleza? Então, no meu caso aqui, 6S, porque eu uso 6S. Aqui, pessoal, basicamente é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Agora vamos para a parte de receptor. A parte de receptor você precisa entender. Se você colocou, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu, tá, pessoal? Que seria serial via UART, ou seja, serial via porta. Então, vou voltar aqui em portas para você ver. Tá vendo? UART. Então, o meu tá aqui na UART 2, beleza? Então, eu habilitei, né? Então, receptor UART 2, né? Aqui está via UART, e o meu fornecedor de receptor serial seria o CRSF. Você precisa ver qual que é o seu receptor e se o protocolo é esse, tá bom? E aí você coloca, se não for esse, se for FR-Sky você coloca, se for iBus você coloca, enfim, tá bom? Isso aí é com vocês vão ter que entender qual que é. Olha no manual, pesquisa e vê qual que é. Telemetria é as informações, né, que o rádio vai estar trocando aí. Então, você vai habilitar, no meu caso eu deixo habilitado, que para a gente conseguir ver lá no OSD a parte da telemetria. Aqui, ó, mapa de canais eu coloquei A, E, T, E, 1, 2, 3, 4. É o que funciona no meu aqui, tá? Agora, se o seu for padrão, você coloca padrão. Se o seu for FR-Sky, você coloca FR-Sky, Futaba, Hightech, Spectrum, enfim. Aí também vocês vão ter que ver direitinho. Agora, essa parte aqui, ó, centro do stick, limite do stick baixo, limite do stick alto, aqui eu não mexi, tá, pessoal? Aqui o meu eu deixei no padrão, tá funcionando certinho, eu deixei no padrão, tá? Agora vamos para modos. Aqui em modos, eu até deixei já um vídeo específico, tá? Procurei o vídeo específico de como fazer as configurações aqui de armar, do ângulo, horizon, tá? Failsafe, o GPS Rescue, o Black Box, né? Aqui o Pre-Arm. No caso do Pre-Arm, é para você apertar o botão e ele não vai armar. Aí você aperta mais um botão e ele vai armar. Então são dois botões para armar, tá? No caso do ângulo, ele vai ter uma posição da chave específica para ângulo, no caso do Newton Auxiliar 2, o Horizon, tá? E Failsafe e o GPS Rescue. Tem um vídeo específico falando sobre isso, aí vocês dão uma olhada para você saber como que você vai configurar isso com mais calma, tá bom? Motores. Aqui é importante você olhar se é DShot 300 ou DShot 600, tá? Porque aqui a gente vai estar com os filtros, tá? Filtro de RPM ligado, tá bom? Então,
é importante que você tenha feito a configuração do ESC antes. Se o seu for BLL S, você pode colocar o BlueJay. Se você tiver com uma controladora F4, você pode colocar DShot 300. Se você tiver com uma controladora F7, você pode colocar DShot 600, tá bom? E não se esqueçam de ligar o DShot bidirecional, tá? Ele coloca aqui, ó, requer ESC com firmware compatível, que seria, no caso do meu, ele está com o BlueJay. E não se esqueçam de olhar os motores e ver se eles têm 14, no caso, é como se fossem os ímãs, pessoal. Você vai virar o motor, você vai ver os ímãs. Vou deixar uma foto aqui para vocês. Tem uns ímãs, você vai contar quantos ímãs tem. Normalmente, nesses motores, deixa eu ver aqui, o 2207, que é a medida do motor, do tamanho do motor, 2207, ele é 14, tá? São 14 campanas. Motor ocioso eu deixo 5.5, beleza, pessoal? Agora aqui, no caso do meu, o giro dos motores, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, o 4 e o 2, eles estão girando para dentro. O 3 e o 1, eles estão girando para dentro, tá vendo? Então, é o giro para dentro. Tem configuração também para o giro para fora e tem a configuração de giro para dentro. Por que eu deixo a configuração do giro para dentro? Porque a minha placa controladora não fica suja, tá? Mas eu acabo sujando um pouco da câmera, tranquilo, tá? Eu prefiro não jogar sujeira nos componentes eletrônicos, tá bom? A câmera você limpa, tá bom? Então, aqui essa questão de motores, tá? É isso. Aí você pode reordenar se não tiver na posição correta, né? Porque às vezes você monta, um motor está girando para um lado, outro para o outro, aí você reordena eles para eles girarem para os dois, por exemplo, de cima, os dois girarem para dentro, os dois de baixo girarem para dentro. É isso, tá bom? A direção dos motores. OSD, tá? OSD, aqui é para vocês, por exemplo, perfil OSD 1. Você pode colocar aqui nesse perfil 1, você pode colocar alerta, altitude, bateria, bússola, enfim, né? Aí você pode colocar também um perfil 2 ou 3 perfis e pode mudar isso no óculos para quando você achar melhor. Eu quero voar freestyle, eu não preciso de nada na minha tela. Então você tira tudo, então você deixa lá perfil 2, por exemplo, ó, zerado, não tem nada. Eu só preciso no perfil 2, por exemplo, bateria, para me saber, né, quanto que eu tenho de bateria. Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui e coloco e seto só a bateria, né? Aqui, ó, voltagem média das células da bateria. Então, eu posso colocar aqui 2, por exemplo, né? E voltagem média das células de bateria. Ó, 2. Vai aparecer aqui, tá vendo? É isso, tá? Agora, transmissor de vídeo. Aqui você vai fazer uma configuração específica. Eu vou deixar um vídeo só falando como que você vai configurar essa parte do VTX. No caso aqui, você tem uma tabela que você configura, tá vendo? Ó? Que seria as bandas, né? E o canal que você vai setar. No meu caso aqui eu estou com a banda R, canal 1 e a potência. Tá? Então o meu vai com a potência de até 600 mW. Eu vou deixar um vídeo específico como configurar para que esse vídeo não fique tão grande, tá bom, pessoal? Então aqui é mais uma explanada aqui para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, tá bom? A Black Box é onde você vai guardar as configurações de voo, se você quiser fazer a afinação, a tunagem do seu drone através da Black Box, que vai gerar as informações e você vai coletar essas informações e ir na parte de afinação de PID e colocar essas informações lá, tá bom? Aí já é um processo também um pouquinho mais complicado, né? Não cabe agora falar isso porque as configurações básicas para você começar a voar, tá bom? Então isso aqui você vai fazer no futuro, posso deixar um vídeo também específico sobre a Black Box. Agora aqui em cima, pessoal, modo avançado, eu vou habilitar aqui, vai abrir mais algumas opções. E uma das opções que abriu foi a Failsafe. Se você tiver um GPS, você vai configurar da seguinte forma.
aqui, não esquece de colocar o botão, né? Olha lá, o botão auxiliar, no meu caso é o 3, para fail-safe e GPS rescue. Deixa eu beber uma água. Fail-safe e GPS rescue, tá? Aqui no caso, se você não tiver GPS, você pode colocar o estágio 1, que seria esse aqui. Se ele perder sinal, ele vai cair, tá? Onde ele estiver. E você pode configurar o 2 também, que ele pode pousar, né? Perdeu o sinal, ele pousa. Eu prefiro, de repente, esse aqui, o 1, mas como eu uso o GPS, eu coloco no caso eu coloco o estágio 2 mesmo, só que eu coloco resgate com o GPS, tá bom? Então as minhas configurações de ângulo é 32, para que ele venha nesse ângulo de 32, a altitude, quando ele perde o sinal, ele sobe 100 metros e começa a retornar para a base, tá bom? Permitir armar sem sinal de GPS, aqui a gente deixa desabilitado, tá? Porque aqui ele vai pegar um mínimo 6, aqui você configura, tá? O ideal para que ele pegue o return to home certinho é média de 12 GPS, tá, pessoal? Acima de 10 ele já pega legal, tá bom? Ele pega com 6, pega com 7, mas o aconselhável para que ele pegue certinho é acima de 10, tá? 10, 12 GPS, tá bom? Para armar os motores eu coloquei 6, então eu consigo armar os meus motores com 6. Se eu não quiser armar os meus motores com 6, eu ajusto aqui, tá bom? E se eu colocar essa permitir armar sem o GPS, eu não tenho, aí eu fico sem a opção do resgate com o GPS. Então a gente quer o resgate com o GPS, deixa desabilitado e coloca o número de GPS para armar os motores, beleza? Basicamente é isso. Altitude máxima no modo altitude, tá? Que seria a altitude de 100 metros, somente segurança contra falhas, tá? Então somente segurança contra falhas para ele poder armar. Que mais? Basicamente nós temos aqui a parte do GPS, aqui como eu estou sem bateria, é mais para explicar mesmo para vocês, não está aparecendo nenhum satélite, mas se tivesse bateria ele ia começar a buscar os satélites aqui, tá? E sensores, né? Também aqui por exemplo, eu vou mexer no drone aqui, ele vai mexer ali nos sensores, tá vendo? Basicamente para você ver como que estão os sensores do giroscópio, acelerômetro, magnetômetro, né? Se eu clicar aqui, no caso não tem magnetômetro, então não vai aparecer. Então é isso, pessoal. Essas foram as configurações da Flight Controller, tá bom? Lembrando que a minha Flight Controller é uma Akoda F4, né? E eu estou trabalhando em 4 Hz com o The-Shot 300. Se você tem alguma configuração diferente, deixa aí nos comentários, tá bom? Se eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, beleza? Mas é basicamente essas configurações para que o seu drone consiga decolar, beleza? E o restante é com você, piloto. Eu espero que eu tenha ajudado. Obrigado por vocês terem chegado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!